O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Sede misericordiosos, como também o vosso Pai é misericordioso. Não julgueis e não sereis julgados. Não condeneis e não sereis condenados. Perdoai e sereis perdoados. Dai e vos será dado. Uma boa medida, calcada, sacudida, transbordante, será colocada no vosso colo. Porque com a mesma medida que medires os outros, vós também sereis medidos. Irmãos e irmãs, a palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, caríssimos que acompanham conosco essa transmissão direta aqui do Santuário Santo Antônio, a liturgia de hoje traz para nós, nesse tempo de Quaresma, um ponto de reflexão da fidelidade e da misericórdia de Deus. A primeira leitura fala assim que nós pecamos, praticamos a injustiça, mas Deus sempre tem compaixão do seu povo. O que o Senhor mostra através dessa primeira leitura? Mostra que nós temos um Deus que caminha com o seu povo, que conhece a nossa fragilidade. Um Deus que nos pune, mas ao mesmo tempo nos manifesta o seu amor e a sua misericórdia. Então Ele sempre nos convida a uma reflexão da nossa existência. Como nós estamos caminhando neste mundo, se estamos vivendo realmente na presença do Senhor. Ele diz assim: eu te suplico, Senhor Deus, grande e terrível, mas cheio de benevolência, cheio de bondade. Então, como é importante a gente experimentar um Deus que ama, um Deus que protege cada um de nós. Ao longo da nossa vida ou da nossa catequese, muitas vezes aprendemos mais de um Deus castigador, um Deus punitivo, e precisamos superar muitas vezes essa formação que nós recebemos, que Deus é amor, e o seu amor se manifesta no meio de nós, através dos nossos antepassados e continua até hoje. Como nos ensina o salmista, o Senhor não nos trata segundo exige as nossas faltas, mas segundo o seu amor. O que ele diz para nós? Quer dizer, nós somos fracos, temos as nossas dificuldades, mas Deus olha para nós com muito carinho. Esses dias alguém disse assim: Frei, eu não creio em Deus. Eu falei: não tem problema não, mas Ele acredita em você. Ponto. Então a gente tem umas bobagens muitas vezes na vida, né? As pessoas assim, se você não acredita em Deus, o que você vai acrescentar para Deus? Nada. Agora Ele ama você. Ele tem um projeto de amor para você, Ele quer a sua conversão, Ele quer a sua salvação. Então é importante a gente acreditar no amor de Deus, porque Ele acredita em cada um de nós, Ele confia em nós para a nossa salvação. Ele fez a sua parte, morrendo na cruz. Então nós precisamos ter claro isso, como nos ensina hoje o Evangelho. Ensina o quê? O amor e a misericórdia, o perdão. Gente, porque Deus, se fosse olhar para cada um de nós, por uma humanidade tão desviada, Deus já teria destruído tudo. Mas o amor de Deus, a justiça de Deus, ela vem sempre ao nosso encontro. Ela sempre nos dá a oportunidade de recomeçar. Porque Deus é misericórdia, Deus é amor, Deus é compaixão, Deus é bondade. Então a compaixão, o sofrimento, Deus sofre com o seu povo, com certeza. Mas também precisamos fazer a nossa parte, reconhecer quem é o Senhor da nossa vida. Quem nos deu a vida e quem pode tirar a nossa vida. Então precisamos assim confiar mais no Senhor. E Ele diz assim: olha, a medida do perdão é a medida que você aplica para os outros. Se você é capaz de perdoar,
se você é capaz de ter compaixão do outro, aquele que fez algo errado contra você e que você muitas vezes não perdoa. Então fala assim, a medida foi colocada no seu colo, mas a mesma medida que você usar para os outros será usada para você, ou seja, para cada um de nós. Será que nós poderíamos ser julgados segundo a nossa misericórdia? Muitas vezes é preocupante, né? A medida nossa é muito limitada. Então pedir ao Senhor realmente que nos dê essa graça. Diz assim, é perdoando que sereis perdoado, nos ensina também São Francisco. Então viver essa experiência de fé, viver uma experiência de amor, de perdão e misericórdia, é algo que a gente precisa todo dia recomeçar. Ninguém está pronto para perdoar. Mas a gente só consegue perdoar também quando nós somos capazes de escutar. Porque a gente ouve o outro, mas muitas vezes não escuta. Escutar é algo muito mais profundo do que só ouvir. É algo que brota do coração, um sentimento que leva ao coração. Então nós temos que aprender a escutar, aprender a voltar para o outro para assim experimentar este amor de Deus. Então vamos pedir ao Senhor que realmente Ele tenha misericórdia de nós. Quando a gente reza no terço da misericórdia, né, o que a gente pede? Sempre que Ele manifeste a sua misericórdia de nós. Pelas suas chagas, por seu amor por nós, que perdoe nossas faltas. Então essa misericórdia que nós suplicamos ao Senhor. Também é importante a gente entender assim, que a medida é sempre a partir da experiência com Deus. Porque o perdão a gente confunde muito com sentimento. Então temos que estar bem claro que voltar para o Senhor e pedir perdão e misericórdia é sempre, todos os dias. Por isso a gente tem um ato penitencial, para dizer assim, olha, Senhor, pecamos, mas quero receber a Tua misericórdia e o Teu perdão. Eu quero viver a fidelidade. E aí, a experiência de Deus faz isto. Então, nossos irmãos falecidos, cada um fez uma experiência de Deus diferente. Mas é importante saber que eles já cumpriram a sua missão. O dia que nós nos apresentar diante do Senhor, a nossa missão está concluída. Mas para os que ficam ainda não. Então, para os nossos irmãos, a gente deseja realmente que eles recebam de Deus sempre a recompensa. E aos que ficam, a força de compreender, como diz o Senhor, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Todo que crê em mim tem a vida eterna. Essa é a fé que nós professamos. Esses dias, a criança na missa perguntou assim, Frei, hoje tem uma missa 7º dia, por que reza 7 dias para as pessoas? A igreja sempre nos ensinou que é o fato da consumação, o tempo do luto, o tempo de fazer a experiência do sofrimento, mas no 7º dia a gente consume, reza a Deus aquele momento e a gente continua a nossa caminhada. Aí então expliquei para ele, falei, entendeu? Sim, senhor, entendi. Então, tem que rezar para os mortos mesmo, né? Tem. É a nossa maneira de fazer uma experiência com Deus também, é lembrando que todos nós somos mortais. Todos nós vamos passar para a vida em Deus. Mas temos que viver a fidelidade, experimentar o seu amor e a sua misericórdia. Então hoje também celebramos os 60 anos do Colégio Santo Antônio. Um colégio que nasceu na necessidade de educar. A educar as jovens e as crianças. Nasceu aqui no pátio. A antiga matriz, os mais antigos lembram, que então começou uma salinha. E muitos, ao longo desses 60 anos, fizeram essa história. Uma história de dedicação, uma história bonita, uma história de formar gerações e gerações. Pessoas que se destacaram pela formação, não só a formação acadêmica, mas a formação humana, preparando as pessoas para viver a experiência com Deus. Quantas gerações já passaram? Quantas pessoas dedicaram, trabalharam? Então, tudo isso nós queremos dar graças a Deus hoje. Pedir a proteção de Santo Antônio, esse grande santo da igreja, que ele possa interceder por todos nós. Interceder pela escola, pela nossa paróquia e por toda a família antoniana. Então, que Deus nos abençoe e Santo Antônio interceda por nós.
Assim seja.